Oi galerinha, meu nome é Stephanie e nesses próximos domingos nós vamos ver algumas parábolas que Jesus contou. Mas antes de tudo, o que são parábolas? Parábolas são histórias. Então Jesus usava histórias para ensinar as pessoas. Ele pegava alguma situação prática, alguma história do dia a dia e comparava com algum ensino espiritual. E vamos combinar, história é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, né? Um dia, Jesus estava sentado perto do mar e tanta gente se reuniu ali perto dele que ele teve que entrar num barco para sentar para ensinar. Jesus então comparou a pregação da palavra de Deus com o trabalho de um semeador. O que é semeador? Semeador era uma profissão de um cara que andava com umas bolsinhas e dentro dessas bolsinhas tinham sementes. Então ele ia andando, pegava a semente do bolsinho e jogava pela terra, ia jogando pela terra, porque depois de um tempo ia nascer ali a semente que ele plantou. Se era uma semente de melancia, ia nascer melancia. Se era semente de trigo, ia nascer trigo ali. Entenderam, né? Jesus disse: um semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, uma parte delas caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte delas caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram. Porque não tinham raízes, elas secaram e morreram. Uma outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas a outra parte caiu em terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Então os discípulos, amigos de Jesus, lhe perguntaram: Senhor, o que significa essa parábola? Que é uma história, né? O que significa essa parábola? Então Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas para outros tudo está em parábolas. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e não entendem. Aí Jesus vai começar a explicar o que é a parábola que ele acabou de ensinar do semeador. Porque os discípulos não tinham entendido muito bem o que aquilo significava, aquela história. Jesus falou: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. O semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. As sementes que caíram ao longo do caminho são aquelas pessoas que ouviram a palavra e não entenderam. O diabo vem e arranca a palavra de seus corações para que elas não creiam e sejam salvas. As sementes que caíram em terreno pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas elas não têm raízes na palavra. Então, quando as dificuldades aparecem por causa da palavra, elas tropeçam. Agora, as sementes que caíram entre os espinhos, estas são as pessoas que ouvem a palavra e continuam no seu caminho. Elas são sufocadas pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida e não produzem frutos. Mas as sementes que caem em boa terra, essas são as pessoas que ouvem e entendem a palavra com o coração honesto e bom. Estas pessoas se agarram a ela e ela dá frutos em suas vidas. Às vezes 100, 60 ou 30 vezes mais do que o que foi semeado. Então, crianças, a gente viu que às vezes as pessoas ouvem a verdade sobre Jesus e elas não creem. Alguns não entendem, alguns creem em Jesus, mas por motivos egoístas, e alguns outros querem apenas parte de Jesus, porque tem mais amor por outras coisas. Mas aqueles que ouvem o Evangelho e entendem que Jesus é Deus e que salva os pecadores,
esses se tornam como Jesus e compartilham suas boas novas, o Evangelho, essa boa notícia que é o Evangelho, com os outros. E o que é o Evangelho? O que é essa palavra de Deus que Jesus está falando? Essa boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que mensagem maravilhosa! Deus nos salvou e nos colocou em sua família. Vamos orar então? Senhor, muito obrigada por cada criança que está assistindo esse vídeo hoje. Que o Senhor possa abençoar suas famílias e que o Senhor nos dê coragem e ousadia para pregar a tua palavra, para espalhar essas boas notícias para os nossos amigos, para os nossos familiares e para todos que ainda não te conhecem, Deus. Muito obrigada por tudo e continue nos abençoando no resto dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, galera. Então, o desafio dessa semana são 3 coisas. Primeiro, você tem que achar 7 erros na atividade. Depois, você tem que ligar os pontos da atividade. E em terceiro, você tem que decorar, memorizar o versículo que está em Mateus 13, 23, só a primeira parte do versículo. Você vai decorar ele e pintar também, para você não esquecer e ficar, você pode colar na sua parede e aí você fica lembrando do versículo e da história também. Vamos ler o versículo aqui? Está em Mateus 13, 23, só a primeira parte. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse é o versículo dessa semana. Lembra de toda a história que a gente teve? Jesus explicou a parábola do semeador e esse versículo está falando da semente que caiu na terra boa, que é aquele que ouve a palavra e a compreende. Tá bom? Eu espero que vocês me mandem vídeos e fotos das atividades e de vocês memorizando o versículo também. Pode mandar lá no grupo do WhatsApp e quem sabe nos veremos em breve ao vivo. Tá bom? Uma boa semana e tchau!